Bom dia! Deixa eu mandar aqui no aviãozinho para algumas pessoas. Oi, Érica. Oi, Pedrinho. Só um instantinho aqui que eu vou mandar esse link. Eu achei que mandava direto pro Instagram, mas não manda. Só no YouTube. Faz um favor, gente. Manda aqui esse link para pelo menos 5 pessoas, que eu tenho certeza que vocês vão amar esse assunto. Para você que quer... Gente, eu pentei o cabelo, ainda fica sempre uns cabelinhos aqui, né? O perfeccionismo é demais. Para poder transbordar na vida das pessoas, a gente vai falar aí sobre a sua saúde gastrointestinal, como que ela pode afetar na sua saúde como um todo. Para você que quer emagrecer, é o primeiro passo que a gente dá aí para um processo de emagrecimento saudável. Não adianta nada você querer tomar medicamento, fazer uma dieta legal, sem você tratar o intestino. E muitas das vezes, muitas patologias que você tem aí está relacionada à sua saúde gastrointestinal. Quando eu falo saúde gastrointestinal, é desde a boca até o fim, que é o reto, é o ânus. Oi, Érica, Karen, Pedrinho, Franciele, Cláudio, Alves, que bom ver vocês aqui. Gente, para vocês entenderem como é que funciona o algoritmo do Instagram, coloca aqui, dá coraçãozinhos aqui para que possa ser avisado para mais pessoas que estão seguindo aqui. Já tem um grupo formado, né? Tem um grupo formado aí no WhatsApp da Maratona de Saúde Gastrointestinal. Tem gente que não vai poder assistir agora no momento, que de repente deve estar trabalhando, enfim. Mas essa live vai ficar gravada e ela pode assistir durante o dia, porque vai ficar até amanhã, até a gente fazer a live novamente, porque a live aí por 24 horas ela é excluída. E aí, vocês têm alguma dúvida? Coloca aqui pra gente poder falar sobre. Se tiver alguma pergunta, pode falar aí, Joyce, como é que vai funcionar essa maratona, que a gente vai falar mais sobre esse assunto. Se você é a primeira vez que vem aqui nas minhas lives, toda semana, né, tirando a maratona, que é todos os dias que a gente vai estar aqui às 10 horas, toda semana, às quartas-feiras, às 10 horas, a gente tem um conteúdo muito bacana sobre saúde e emagrecimento. Semana passada foi um conteúdo muito legal sobre chás, que te ajuda aí no processo de emagrecimento. Caso você não tenha assistido, vai lá no IGTV que tá salvo, que foi muito bacana mesmo, essa live sobre chás. Olá, bom ver vocês aqui, Lília, Rosângela, Sabino. Gente, como é que vai funcionar a nossa maratona, né? Todos os dias, às 10 horas, você tem um encontro marcado aqui comigo. Apesar de que fica gravado, mas é muito melhor a gente ter essa interação ao vivo, porque você pode fazer pergunta e o modo que eu vou vendo que tá enchendo pessoas aqui, isso vai me motivando, eu quero dar mais conteúdo para vocês. Isso é uma forma de reciprocidade também. Por isso que eu falei para você que chegou aqui, colocar no aviãozinho aí, já passar para pessoas que você entende que precisa desse conteúdo, para quem precisa de emagrecer, sempre fica doente, que a saúde e imunidade fica lá embaixo, ou para quem tem doenças aí degenerativas, humor, estresse, depressão, é tudo ligado à saúde aí do seu intestino também. Então, para você, e eu acredito que é para todo mundo nessa live, para quem que não quer melhorar aí a sua saúde, a sua imunidade nesse tempo que a gente está vivendo. Então, hoje eu vou passar para vocês, vou levantar esse problema, o porquê que a gente deve cuidar aí, qual a importância da gente manter nossa saúde gastrointestinal em dia, porque quando você tem o conhecimento, fica muito mais fácil de você fazer e praticar. Não é simplesmente eu falar, a Joyce falou que é para mim consumir mais verduras e frutas, que ajuda, simplesmente porque ajuda no meu intestino. Mas por quê? Como que funciona? O que tem na fruta e na verdura que vai ajudar na saúde aí do seu intestino? Então, eu acredito que o conhecimento liberta, e quando você entende o porquê e da importância, é muito mais fácil aí você lidar com esse processo. Então, hoje a gente vai falar sobre isso, amanhã a gente vai falar sobre a saúde da sua boca,
porque a nossa digestão começa pela boca, da importância da mastigação, a gente vai falar sobre isso e vamos até o estômago. E na quarta-feira a gente vai falar sobre o seu intestino. Muita gente acha que o intestino ele tem só a função de eliminar aquilo que não presta para você, mas a função dele vai muito mais além disso. Então aí você vai, eu acredito que vai desmistificar muito o assunto aí sobre o seu intestino. E a partir de hoje você vai olhar o seu intestino de uma forma diferente. E na quinta-feira eu vou te ensinar como tratar, porque não adianta eu te levantar o problema aqui, falar para você da importância de você cuidar e não te ensinar os caminhos das pedras. Então aí na quinta-feira eu vou te ensinar como que você trata desde aí da saúde da boca até o fim, da eliminação, como que você deve cuidar aí, da sua saúde gastrointestinal. Oi Vanessa, a Guimalda. Gente, já vão colocando aqui no aviãozinho, eu vou fazer isso aqui agora, para mais pessoas, para que a gente possa impactar essas pessoas que precisa cuidar da saúde como um todo. Eu vou mandando aqui, faz isso também, pronto, já mandei 2 vezes. E na sexta-feira vai ser um aparato de tudo, porque eu preparei o conteúdo aí para falar para vocês. Se vocês não estavam me seguindo, eu fiz uma live uma semana sobre os probióticos, mas eu vi que era tanto assunto que eu queria, né, transbordar tanto na vida de vocês que eu vi numa live só não dá assunto. Então eu preparei o conteúdo, pode ser que fique algum conteúdo na sexta, mas na sexta-feira eu vou dar uma repaginada, um resumão aí para vocês. E no sábado a gente vai ter aí uma surpresa, a gente vai passar para a próxima etapa, porque eu acredito que a maioria que me segue aqui está procurando emagrecimento. Então a gente vai passar para a próxima etapa aí e vai ser uma surpresa muito bacana. Então eu espero você no sábado, eu vou explicar como é que vai funcionar essa próxima etapa. Já vou te adiantar que é uma próxima maratona aí. Oi Marcela, Lucimar. Então vamos dar um início aí, né, pessoal? Joyce, enquanto eu estiver falando, surgir alguma dúvida aí, vocês coloquem, né? Se tiver alguma pergunta, eu vou parar para responder vocês. Porque às vezes a sua dúvida é a dúvida da outra pessoa, né? A pergunta besta é aquela que você não faz, que você guarda aí para você. Essa que é a pergunta boba, né? Então, se você tem dúvida, faz. Oi, Alessandra. Então, vamos do início, né? Sobre a nossa saúde, trato gastrointestinal, da importância. Isso começa desde lá do início, desde quando você está na barriga da sua mãe. Então, o perfil de alimentação da sua mãe influencia sim sobre a sua saúde, sobre o perfil de bactérias e que tipo de bactérias que você tem. Recentemente, eu estava vendo um estudo, um grupo de médicos, nutrólogos falando sobre o perfil, uma bactéria EVA, né? Porque se for, por exemplo, a gente tem o DNA, se for fazer o meu DNA, vai saber, né, os meus antecedentes. E se descobriram que pode fazer isso através de bactéria. E olha que bacana, que interessante. Foram fazendo de todo mundo, de todas as regiões diferentes do mundo, e se entraram em consenso de uma bactéria mãe. Por isso que a gente chama ela de bactéria EVA. Então a gente veio de uma única mulher. Então, de acordo com a sua genética, né, da sua carga, a gente pode diferenciar o seu perfil de bactéria também. E por isso que a genética também depende no seu perfil aí de bactéria. Oi, Lúcia, Rívia. Então, o que acontece? A alimentação da mãe também pode influenciar. Por quê? Se a mãe, por exemplo, não consome muitas fibras, verduras, come muito carboidrato, aproveitou que ia engordar, falou, agora eu vou comer tudo quanto é baboseira, e a gente acaba usando aquela desculpa que eu tô com vontade de comer isso, comer aquilo. A gente usa desse apelo emocional. E a gente, como filho, a gente pega essa carga também. E aonde que uma mãe tem uma alimentação dessa forma, a gente tem a tendência de ter muita alergia por conta da alimentação da mãe. Então, nesse período aí que a gente é feto, tá desenvolvendo,
A gente pega um pouco de perfil da bactéria da mãe, porque o nosso corpo todinho é formado de bactéria. A gente tem bactéria até no sangue. Claro que tem bactérias que são boas, aquelas que são ruins. E tem locais que tem maior quantidade de bactéria, por exemplo, o intestino aí, porque a gente precisa delas, né, até mesmo para fazer a digestão também. Então vamos lá, e quando a gente nasce protegido pela flora da mãe, pela biologia da mãe. Né, lá dentro do ventre, a gente pegou esse perfil aí genético. E quando a gente tem o parto, quando o parto é normal, então a gente pega algumas bactérias do canal vaginal da mãe que são bons para nós. Então, e se de repente você teve um parto cesáreo, você já não teve essa qualidade de bactérias aí, né? Você não desenvolveu ela. Aí na amamentação, a gente toma o leite da mãe, que eu já falei para você que o nosso corpo tem bactérias, no leite da mãe também, né? Ajuda aí na imunidade, e tem anticorpos também que te ajuda aí a produzir imunidade. Então, quando você toma o leite da mãe, você ainda continua protegido, você nasce protegido, né? E você tomando leite materno, você também continua protegido. Porém, na infância, a gente já tem os estímulos externos, alimentação, de repente para de amamentar ou nem amamentou, foi tomando fórmulas prontas. Deixa eu fechar aqui meu WhatsApp aqui no web. Isso, fechei para não atrapalhar aqui na audição aqui de vocês. Então aí o que acontece? Aí a gente começa a entrar em contato com bactérias boas e bactérias ruins. Certo? Então, quando a gente era 100% protegidos, digamos assim, essas bactérias boas começam a diminuir. Então, a gente tem aí só 65% de bactérias bons na infância. Lembrando que na primeira infância, até os 2 anos, a gente tem um perfil, né, de bactérias, de micro-organismos, não só bactérias, micro-organismos, fungos, vírus. A gente tem esse perfil já estabelecido em 2 anos. Aí com o tempo a gente começa a aumentar ou tem mais qualidade, enfim, esse perfil como se fosse a sua carga genética é definida até os 2 anos, certo? Gente, tá com dúvida? Coloca aqui pra mim. E na adolescência, com alimentação irregular, com ansiedade, estresse, escola, com a vida mais agitada e com a introdução de alimentos aí mais açucarados e refrigerantes, enfim, essa base de bactérias que antes era 65 boas, elas passam a ser 50%. Então, quando a gente está na adolescência, a gente tem a metade de carga de bactérias boas e a metade ruins. Na vida adulta, né? Com tudo aquilo, com a somatória de tudo aquilo que a gente fez durante a nossa vida, infância, adolescência, ingestão de medicamentos, principalmente antibióticos, porque os antibióticos matam não só as bactérias ruins, mata as bactérias boas também. Ingestão de álcool, vida agitada, estresse. Essa flora boa nossa de bactérias, ela cai em 30%. Olha, que merda, literalmente uma merda. 30% só que a gente tem. E para ficar pior do que já estava, né, porque antes era 60%, 100% e passou aí na vida adulta 30%, na terceira idade, né, com a perda natural de resistência que a gente tem, debilitação do organismo, que é natural no processo de envelhecimento, essas bactérias nocivas, elas praticamente predominam, as bactérias ruins predominam, e ficando somente 5% de bactérias boas. Aí que você entende da importância de você manter a sua saúde intestinal, gastrointestinal em dia. Porque a hora que você vê tantos malefícios que traz e quando você está aí na terceira idade você só tem 5%, aí que você entende aí a clareza. Então, com o passar dos anos, a gente vai perdendo essa flora natural que desenvolve um papel importante no nosso metabolismo, que tem a função aí antibactericida, imunomoduladora também, que ajuda na sua imunidade como um todo, protege a sua mucosa, aí que você entende aí da importância, participa de vários processos aí metabólicos também, absorção de vitaminas, enfim, tem vários benefícios aí também. E é importante você entender
que hoje, né, não há um certo consenso, há alguns estudos, antes a gente imaginava que a gente tinha 3 bactérias para uma célula, já chegaram a falar até 10 bactérias para uma célula, mas hoje a gente tem um consenso de 1,3 bactérias para uma célula nossa. Então, daí a importância da gente manter a nossa microbiota, né, saudável, porque a gente é mais bactéria do que humano, se for falar assim. Porque se a gente tem uma célula para 1,3 de bactéria. E a gente tem, né, igual eu já falei para vocês, não só bactérias ruins, a gente tem as bactérias ruins, temos as bactérias boas e temos as bactérias neutras. Então, nós temos 3 tipos de bactérias. Só que quando eu tenho muitas bactérias ruins e poucas boas, é como se fosse uma gangue. Quando você vê que numa gangue tem mais pessoas e a outra tem menos pessoas, você tende a associar, quando você não tem seu propósito definido, você tende a associar aquele que tem vantagem em ganhar. Então, quando você tem uma população maior de bactérias ruins, as suas bactérias neutras, que não traziam benefícios para você nenhum, começa a se modificar e ficar igual a gangue da bactéria ruim. Olha aí, o negócio já não estava bom, piorou ainda mais. Oi, Simone, HJ, Souza, Vânia, Aliene. Que bom ver vocês aqui, gente. Já coloca aqui no aviãozinho. A gente já iniciou, já estamos aí com 16 minutos. Eu falando da importância desde o início da nossa flora, como é que funciona. Porque essa live vai ficar gravada, de repente a pessoa não pode assistir agora e ela pode assistir em outro momento aí. Então, essas bactérias boas, por exemplo, que a gente tem no nosso organismo, tem uma grande variedade. Temos variedade de micro-organismos, né? Temos variedade de fungos, vírus, bactérias. E cada um desses tipos que são bons, ele traz um benefício diferente para a nossa saúde. Então, por isso que é importante você ter uma qualidade e uma variação boa de bactéria. Que não adianta você ficar aí repondo somente com 1 ou 2. A gente tem uma variedade enorme. E de acordo com a nossa deficiência, por exemplo, eu tenho muita infecção de urina, ou tenho muito candidíase, isso é uma desregulação de micro-organismos no meu canal vaginal, por exemplo. Eu preciso mais desse tipo de lactobacilos, mais dessas leveduras. Então, daí a importância da gente analisar qual que é a patologia, qual é a disbiose. Disbiose é desequilíbrio de micro-organismos, né? A nossa balancinha não está muito girando. Então, quando a gente tem esse desequilíbrio, a gente chama de disbiose. Você deve ter ouvido muito falar desse termo, mas disbiose não é só disbiose intestinal. A gente tem em vários locais, na vagina, na bexiga, no pulmão, cada um aí, até no sangue, eu falei para vocês, tem bactéria. Oi, Rívia, Renilda. Então, vamos lá. Qual que é a importância de eu manter minha saúde gastrointestinal em dia? Primeira coisa, o intestino, ele controla aí a proliferação de bactérias patogênicas, né? Então, é importante eu ter estímulos, dar comidinha para minha bactéria boa. O que é a comidinha da minha bactéria boa? É fibras, né? Fibras é a comida boa aí. E tirar a comida ruim. A comida ruim é aquela que alimenta as bactérias ruins, que geralmente é carboidrato, em excesso açúcar, tudo que é refinado. Então, esse é o alimento das bactérias ruins. E quanto mais você consome esses alimentos ou alimentos inflamatórios, você propicia um ambiente para essas bactérias crescerem. Porque um ambiente para uma bactéria boa e uma bactéria ruim, micro-organismo, né? Tô falando bactéria, mas é micro-organismo de uma forma geral. É diferente uma da outra, né? Se eu estou com pH muito ácido, eu vou proliferar mais bactérias ruins. Se eu estou comendo muito carboidrato refinado, é o alimento delas. Vai deixar elas mais fortes e elas vão multiplicar. Se eu estou consumindo poucas fibras, prebióticos, vai fazer com que minhas bactérias boas diminuem. E além disso, a gente tem aí o estímulo imunológico, é nosso intestino que a gente tem esse estímulo, a gente tem a absorção de nutrientes, a gente tem aí a produção de vitaminas, enzimas que participam aí do nosso processo digestivo, enzimas que ajudam a produção de vitaminas, então a gente precisa delas. A gente tem produção de vitamina K, vitamina B12, biotina, né? Para quem conhece a biotina, ajuda aí na unha, no cabelo. Simone, Rívia.
Ivalda, que bom ver vocês aqui. E além disso, você manter a saúde intestinal em dia, ele é um fator importante para sua renovação celular. Então, se ele estiver ok, a sua pele também está ok, mas a gente não tem só célula nos tecidos. Você pode mudar um quadro seu aí de doença, porque a gente renova células todos os dias, né? Tem células que são renovadas 12 dias a gente tem renovação de células. Então, de repente, você tá com uma patologia aí no pâncreas, uma doença no pâncreas, e você tá fazendo essa renovação, tá cuidando do seu intestino, você consegue reverter. Tem como você reverter diabetes tipo 2, por exemplo, cuidando da saúde do seu intestino, tanto que é importante. E o intestino também ele é muito importante para você diminuir os cânceres, principalmente câncer de fígado, vesícula, mama, colo, estômago, todo relacionado ao seu trato gastrointestinal aí também. Por que, Joyce? Então você tá me falando se eu cuidar do meu intestino, eu meio que fecho as portas por câncer? Sim, porque a gente sabe que a alimentação, seu estilo de vida também é um fator influenciador aí para o câncer. Então o que a gente está consumindo, a gente está mandando para dentro. O nosso sistema gástrico tem o primeiro contato aí com as porcarias. Então é importante sim você manter sua saúde do intestino saudável, porque lá ele vai eliminar aquilo que não provém para ele. E quando você está consumindo aí alimentos processados, industrializados, porque a gente está numa geração que a gente descasca menos e desembrulha mais. E o pão, por exemplo, ele não é feito para durar uma semana, um mês. Hoje a gente tem pão aí que dura até um mês. O que tem nesse pão para ele poder durar um mês? Isso é natural para mim? Esses conservantes, estabilizante, edulcorante, vai fazer bem para minha saúde? Todos eles inflamam o seu intestino. Então, se ele inflama o seu intestino, vai fazer bem para você. E quando o intestino ele está inflamado, né? Quando a gente fala em inflamação, é quando o tecido está vermelhinho, está dolorido, as suas células não funcionam bem, ele começa a despermeabilizar, ele aumenta, por exemplo, as células estão aqui juntinhas, ela começa a se afrouxar. Se as células começam a se afrouxar, pode entrar alguma substância nociva aqui, um patógeno que pode causar doença ou até uma infecção. Então, quanto mais eu consumir alimentos que inflamam a parede do meu intestino, mais estou propensa a desenvolver doenças. E além disso, quem é obeso, né, está acima do peso de uma forma aí que traz prejuízo para a sua saúde, ele tem um perfil de bactérias diferente. Lembra que eu falei para você que o seu perfil de bactérias ele se diferencia desde o início, desde a gestação, com a sua mãe lá, enfim. Com o seu estilo de vida, você começa a mudar a qualidade dessas bactérias e a quantidade. Então, uma pessoa obesa tem mais bactérias que aumentam a absorção de calorias em 10%. Olha que outra merda. Uma pessoa magra comendo a mesma quantidade que você e você que está acima do peso, você engorda mais. Por quê? Porque você tem bactérias que passam aí processo digestivo que absorvem mais calorias do que uma pessoa magra. Joyce, aí, ferrou, o que eu faço? A gente vai falar mais sobre esse assunto, quarta-feira a gente vai falar aí como tratar e como você mudar esse perfil, né? Porque eu falei para você que nossas células renovam, a gente pode renovar nosso perfil de bactéria também, a gente pode aumentar a qualidade aí para que traga benefícios pra gente ao invés de prejuízo. Que uma coisa ou outra vai acontecer, ou vai trazer prejuízo ou benefício. Eu acredito que agora, nesse momento, você meio que já está pensando, nossa, o que eu estou fazendo que não está ficando legal, ou que tipo de doença que eu estou desenvolvendo que pode ser por conta do meu intestino. Já vou te falar que a maioria delas vem através da saúde do seu intestino. Então, vamos lá. Voltando lá para... Gente, vamos aquecer aqui? Tá tão frio. A gente fazendo isso aqui meio que dá uma energia também pra gente. A gente fica aí mais animada em relação ao assunto. Então, vamos lá. Desde quando você estava aí na barriga da sua mãe, a gente tem aí a formação, a gente tinha o cérebro e aqui o intestino. E os dois eram ligados através do canal nervo. Então, eu tinha que ir bem próximo, né, na formação, meu cérebro e intestino.
certo? Então, as mesmas produção aqui de neurotransmissor que eu tenho aqui no cérebro, eu também tenho no intestino. Por isso que, de repente, você já ouviu falar alguém que o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, da importância que ele tem. E aí, ao tempo, a gente foi desenvolvendo, né? Eles foram se distanciando e a gente imagina de que o cérebro, ele afeta muito o nosso intestino, né? Que ele produz, ele é o pai em relação ao nosso intestino. Só que não. O nosso intestino afeta muito mais o nosso cérebro do que o nosso cérebro afeta ele. A gente tem aí 9 canais, 9 vias de ligação do intestino para o cérebro. Então, aquilo que você come, você manda mensagem para o cérebro. A gente tem 9 vias. E sabe quantas vias que a gente tem do cérebro para mandar mensagem lá para o intestino? Uma via só. Tá vendo por que a saúde do nosso intestino afeta o nosso humor? Afeta em doenças degenerativas como demência, depressão, ansiedade. De você simplesmente aí melhorar a sua alimentação, que a gente vai falar mais sobre isso, melhorar a sua saúde do seu intestino, você vai melhorar aqui, ó, na sua mente. Então, vamos lá. Então, a gente tem aí a produção de os mesmos neurotransmissores que a gente tem a produção aqui no nosso cérebro, a gente tem aqui no intestino. Um exemplo dele é a serotonina. A serotonina, ela é produzida em 90% no nosso intestino e somente 10% aí no cérebro. Olha só. Joyce, mas o que é a serotonina? A serotonina é um neurotransmissor que aumenta o seu humor, ele está relacionado ao seu sono, ao seu apetite, está relacionado ao seu ritmo cardíaco, às suas funções intelectuais. E quando você tem mais serotonina, é aquilo que você libera também quando está fazendo atividade física, que é os 10% aí no cérebro, né, que das atividades físicas, você tem menor risco de depressão, de doença psiquiátrica, de doenças degenerativas como Alzheimer. Tudo relacionado aí ao seu cérebro, só você cuidando aí do seu intestino. Gente, tá fazendo sentido aqui que eu tô falando pra vocês? Se sim, me dá coraçãozinhos. Estamos aí 14 pessoas agora nesse momento, pra me saber que eu estou aí no caminho certo. Dá coraçãozinhos aqui pra mim. E se tiver alguma dúvida, pode mandar. Joyce, o que eu posso fazer para melhorar a saúde do meu intestino? Primeira coisa, a gente tem que tirar aquilo que não presta. Aquilo que está inflamando o seu intestino. Aquilo que não está bem, para que a gente pare de dar comidinha aí para os micro-organismos ruins, para que eles possam diminuir. Ao mesmo tempo, ela vai diminuindo e a gente vai dar alimento para as bactérias boas crescerem. E aquelas bactérias neutras, ela vai para uma gangue que está maior. Então, a gente tem que trazer ela para o nosso lado, certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer, eliminar aquilo que não presta. Eu já falei para vocês que os fatores que alteram a saúde do seu intestino, que é a dieta da mãe que comeu aí menos fibras, você tem tendência de ter mais alergia, seu tipo de parto, amamentação, se você tomou fórmula ou não, alimentação ao longo dos anos, se você come muito açúcar industrializado, processado, muita carne vermelha. Carne vermelha não é legal. Para a saúde do seu intestino. Ela ajuda a produzir enzimas que são putríficas, onde você dá aquele pum fedido, sabe? Então, assim, o ideal é você comer só até 2 vezes na semana carne vermelha, né? Mas pode comer carne de frango, tal. Você pode variar, né? Principalmente a carne de vaca. Comer pelo menos aí 2 vezes na semana, porque ela não é bom, ela acaba inflamando aí seu intestino. Mas não é que você não tem que comer, pode comer sim umas 2 vezes na semana aí. Álcool, comida caramelizada, gente. Sabe o que é comida caramelizada? Quando você faz um bife de frango e deixa ele ficar douradinho, que lá é inflamatório pro nosso intestino. Que é um tipo de açúcar. Por exemplo, o frango, ele tem a proteína. E quando fica na panela queimando, ela vai mudando a sua forma, ela forma um açúcar. Então, aquele caramelizado, que dá até um gostinho meio doce, é um açúcar. Então, aquilo lá inflama o seu intestino também. Joyce, mas como é que eu faço? Eu adoro aquele moreninho, eu também gosto. Então, o que você tem que fazer?
né? Você tem que fazer igual os orientais fazem. Coloca a cebola primeiro e depois você coloca aí a carne, né? Para que não tenha essa caramelização ainda da proteína, certo? Grãos em excesso, a gente vai falar sobre isso, porque o grão... Ai, já estendi muito, não vou explicar não. Mas se você comer muito grão em excesso, também faz mal. Eu vou explicar nas próximas lives o porquê. Tem gente que é, por exemplo, vegano, que consome muito grão, né, por conta de proteína, tem intestino irritado. É por conta do grão de excesso. Então, a gente vai tratar isso aí também. Medicamento, antibiótico, xenobióticos. O que é isso, Joyce? Que palavrão é esse? É tudo que aquilo é estranho ao seu organismo, que a gente falou, adoçante, emulsificante, aditivos, conservante, tudo que você olha na embalagem de um produto lá, você vai olhar aqui, não tem nenhum alimento aqui perto de mim. Ainda bem, graças a Deus. Você vai ver os nomes lá e fala, não, mas não sei que nome que é isso não. Isso aqui pra mim tá falando grego. Então aí não é boa pro seu organismo. Certo? Então eu falei tudo que você tem que tirar, tudo que é industrializado. Para você que quer cuidar da sua saúde, retira, processado, embutido, tira da sua saúde. Se tem dúvida, coloca aqui. Simone, nossa, eu não sabia. Se algo, de repente, que você está consumindo, vocês têm dúvida, isso aqui inflama meu intestino, vocês colocam aqui que eu respondo para vocês. Então, fatores que aumentam a minha saúde gastrointestinal, você aumentar aí a quantidade de frutas e verduras que você come, você começar a descascar mais, comer proteínas vegetais, lançar de mão de probióticos, né? A gente vai falar muito sobre probióticos. Semana retrasada eu falei sobre probiótico, tá salva a live lá também no IGTV. Inclusive eu tô consumindo aqui o meu aqui agora. Esse aqui é o kombucha, ele é um probiótico, só que ele é feito com um chamate. Então, além dele ser um probiótico, vai ajudar na minha saúde aí de intestino. Ai, então um gosto muito bom. Além dele ter aí probiótico, que vai me ajudar aí inocular, né, aumentar essas bactérias boas aí que eu falei pra você. Ele tem fitoquímico. O que é fitoquímico? São propriedades boas dos chás, propriedades fitoterápicas. Então, ao mesmo tempo que eu tô tomando um probiótico, eu tô tomando um chá. Então, você pode fazer ele com chamate, hibisco. Eu coloquei um ontem para poder fazer de hibisco. Hibisco ainda não tomei não, esse aqui é de chamate, por isso que ele tá escurinho. A gente vai falar mais sobre isso. A gente vai falar, inclusive hoje eu doei um kombucha. Kefir de água também doei que dia? Sexta-feira. Quando o negócio é bom, a gente não cobra por ele, a gente quer transbordar, a gente quer multiplicar. Por isso que eu falo para vocês aqui, se foi importante para vocês, se abriu sua visão de uma forma, de você compartilhar isso com outras pessoas que precisam saber disso. Porque tem uma grande variedade de gente que está preocupado com a sua saúde, mas essa preocupação faz com que ela come mais porcaria. Ela tá comendo mais porcaria e tá deixando sua imunidade lá embaixo e não tá tendo saúde. Eu não sei se ela tá aqui. Ela pegou, acho que, não lembro, acho que ela não tá aqui não. Não vou falar o nome dela, de repente ela não quer que fale. Falou, Joyce, me falaram que agora não é o momento de fazer dieta. Olha, vê se isso tem cabimento, se agora não é o momento de fazer dieta. Agora sim, encher de porcaria, de comer tudo que é industrializado, continuar aí com a mesma rotina é momento. Agora, se você pegar, cuidar da sua alimentação, aumentar a verdura, legumes, né, ter consciência daquilo que você está colocando para dentro, que você vai melhorar a sua saúde, vai melhorar a sua imunidade, agora não é o momento não. Então, agora é o momento, sim, de você cuidar de você. Ainda mais em tudo isso que a gente está vivendo aí. Se você quer aumentar a sua imunidade, primeiro passo também é cuidar da sua saúde gastrointestinal aí, cuidar aquilo que entra para dentro, certo? Então aumenta frutas, verduras, proteínas, probióticos e tem um estilo de vida saudável. Porque o sono, ele vai afetar aí na qualidade da sua microbiota. Se você faz exercício ou não, vai afetar todo o seu estilo de vida e vai afetar na sua saúde como um todo. Gente, finalizamos.
a nossa live. Eu espero que tenha valido a pena para vocês. Acabei estendendo aí. Minha meta era 30 minutos, mas é porque hoje é a primeira. Amanhã vou tentar fazer menor em 30 minutos, que a gente tem um encontro aqui marcado. Eu quero saber quem vai estar aqui comigo amanhã às 10 horas. Que eu vou falar aí sobre a boca e sobre o estômago. De repente você tem azia, gastrite, a gente vai falar sobre isso também, que está relacionado à sua saúde gastrointestinal. A gente vai falar sobre isso amanhã. E para que você tenha uma boa qualidade, começa pela boca. Então, por isso que a gente vai falar aí amanhã sobre a boca. Alguém quiser, eu tenho de água e de leite. A Lucimar aqui, ó, já entra em contato com a Lucimar, que ela tem kefir de água e leite. Gente, um super beijo no coração de vocês. Nos vemos amanhã às 10 horas. Tchau, tchau.